Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um resumo de Mateus 25, a partir do versículo 45. Diz assim, ó. Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui o resumo é que, em Mateus 25, Jesus fala de duas parábolas, né, que é a parábola dos talentos. Ele fala primeiro da parábola das virgens, das loucas e das prudentes. E fala da parábola dos talentos, do servo fiel e do servo infiel. E aqui mostra para nós que nós dá para ver que não tem o mesmo termo entre louco e nécios, quer dizer louco, e prudente, não tem um terceiro termo, ou você é um ou você é outro. É a mesma coisa de estar em Cristo, você está em Cristo ou você não está em Cristo, não tem uma terceira posição em cima do muro, ou você está ou você não está. E essa parábola aqui chama nós para fazer um autoexame. É que é a parábola dos talentos. É a mesma coisa, o servo serviu, dois servos foram fiéis e o outro servo foi considerado como servo infiel. Não tem uma terceira classe. Né? Então, Mateus 25 chama nós para um autoexame. E Jesus para de falar em parábolas, né? Para de falar da parábola das virgens loucas, da virgem prudente. Ele para de falar também aqui sobre parábola nos talentos, sobre a parábola dos talentos, e ele passa a falar literalmente, que ele diz que quando ele estava, aqui ele diz que teve uns, que ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, quando eu estava com fome, vocês me alimentaram e cuidaram de mim. E quando vocês cuidaram de um daqueles pequeninos que crê em mim, é a mesma coisa de ter cuidado de mim. E, meu irmão, quando diz assim, não quer dizer que a Bíblia diz que está escrito, mas também está escrito. A Bíblia diz que nós temos que cuidar de todos, do próximo, de todos, entendeu? Próximo é aquele que está próximo, não é só aquele que vai na igreja comigo. Temos que ajudar aquele que está próximo, com aquilo que a gente pode, o nosso recurso também, né? Com aquilo que a gente pode. Deus não está mandando você pegar tudo que você tem e dar para os outros. Ele está mandando você ajudar naquilo que você pode. Aí aqui, ele diz que teve uns que não ajudaram. Ele diz aqui, olha, então lhes responderá dizendo, é verdade, eu vou dizer que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. Ó, quando vocês não fizeram a um desses pequeninos que crê em mim, não fizestes a mim. Aí o final do juízo aqui ele diz, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Três coisas nós precisamos considerar aqui em Mateus 25. O resumo é o seguinte, tem três coisas aqui que está claramente. Ele quer que nós façamos um autoexame, não examinar a vida do próximo, nós devemos examinar a nossa própria vida. A Bíblia é cheia dessas advertências de dizer assim, ó, examina a ti mesmo para ver se você está em Cristo. Examina a ti mesmo para ver se você está em Cristo. Mas como desde o pecado de Adão habita em nós, o pecado de Adão, o pecado natural, nós temos essa tendência de fazer como Adão fez, de olhar só para os outros. Adão, o que tu fez? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que ela que me deu a maçã. Então isso aí tem no ser humano de querer olhar mais, enxergar, capacidade para enxergar a falha dos outros e a própria não tem. Então a gente tem que
A Bíblia chama um autoexame para todo mundo. A Bíblia é cheia dessas advertências, de cada um fazer um autoexame. E como que nós se autoexaminamos? À luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Está aqui, ó. E aqui tem três exames aqui que nós devemos fazer. Primeiro ele diz assim na parábola das virgens, que o noivo tardou em vir, só que ela estava com azeite. E na parábola dos talentos, o seu senhor demorou para vir, mas ele veio. Então, o primeiro exame é será que nós estamos preparados pelo Espírito para esperar uma longa espera? Até que para Deus não é uma longa espera, porque para Deus não está envolvido no tempo, mas para nós pode parecer uma longa espera. E a Bíblia fala para nós fazer esse exame de nós estar preparado para esperar uma longa espera, né? Em Mateus 25, né? Ele pode vir à meia-noite, ninguém sabe a hora. Mas se para nós parecer tarde, nós temos que estar preparados. Esse é o primeiro autoexame. Segundo autoexame aqui, de Mateus 25, é que se nós estamos usando os talentos e os dons que ele nos deu, né? Se nós estamos usando para a glória do nome dele. Para a glória do nome dele. Esse é o segundo, o autoexame que nós devemos fazer, que está aqui explícito aqui nas parábolas. Né? Que dos talentos, nós devemos, e se nós estamos preparados, né? Trabalhando ativamente com os recursos que ele nos deu. Na parábola das virgens, elas deveriam ter azeite nas lamparinas, né? Na parábola dos talentos, eles deviam produzir e dobrar com os talentos que lhes foi concedido. Então aí nós temos que fazer essa pergunta para nós. Será que nós temos usado os talentos de Deus de forma correta? Ou nos esforçado para que ele se multiplique, os talentos de Deus? Esse é o segundo autoexame. E o terceiro autoexame é se nós temos agido com compaixão, tanto para com os irmãos em Cristo, né? Tanto para com os irmãos em Cristo, mesmo com pouco, meu irmão, mesmo com pouco que você tiver, mesmo com pouco, né? Que aí Jesus diz, fiel foste no pouco, né? Sobre o mundo te colocarei. Mesmo com um pouquinho que você ajudar, já tá bom. Você tá ajudando, você não tá atrapalhando. Mesmo com um pouquinho. E aí então, com pouco recurso que nós temos, né? Então, o terceiro exame é esse. Se nós estamos agindo com compaixão para os necessitados. Porque ele diz, tive fome e deste-me de comer, era estrangeiro e me hospedaste-me. Então, esses são os três exames que nós devemos fazer, os três autoexames. Primeiro, estar preparado para uma longa espera, que ele pode demorar, ninguém sabe o dia nem a hora. Segundo, estar ativos com os recursos que ele nos deu. E terceiro, agir com compaixão para os necessitados. Todos, quem está dentro, com os irmãos em Cristo e com os que estão de fora também. A Bíblia manda nós ter compaixão, assim como Deus teve. E aí, por fim, ele conclui dizendo, e irão estes para o tormento eterno. Estes quem? Esses que não se autoexaminaram, não ligaram, fizeram de qualquer jeito. Vão para o tormento eterno. Mas o justo para a vida eterna. Isso aqui fala de que ninguém, nenhum dos dois, né? Tanto o injusto como o justo, o ímpio, que pratica impiedade, e o justo, tanto eles vão ter destinos eternos. Um para a condenação eterna e outro para a bem-aventurança eterna com Deus. Então não tem essa de morreu, acabou. Não, aqui a Bíblia está dizendo que
destinos eternos. Irão estes para o tormento eterno, os injustos. Tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E é isso. Que Deus abençoe você e que cada um de nós possamos nos autoexaminar, porque a Bíblia diz que nós iremos, quem nos julga não é Deus, nem Jesus, mas a palavra. Ele está escrito, quem nos julgará no grande dia é essa palavra. Que está escrito, tem um versículo aqui que diz em João 12:48. João 12:48, se não me engano, quer ver? Aqui, ó. João 12:48. Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra, João 12:48. A palavra que tenho falado, esta o há de julgar no último dia. Amém? Então nós devemos nos autoexaminar. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.